Olá, meus amigos e minhas amigas. Eu me chamo Bruno. É uma alegria ter você aqui conosco. Hoje iremos falar de um tema muito importante, mas quero chamar sua atenção para a sua inscrição. Você já é inscrito no canal? Se ainda não é, se inscreva. Se é, confira se a sua inscrição ainda está ativa, para que você possa acompanhar o conteúdo aqui do canal. Deixe o seu like, também é muito importante, o seu comentário. Mas por que Jesus Cristo é chamado várias vezes no Evangelho de Lucas como Filho do Homem? Em algumas vezes ele se apresentou com esse título. É evidente que as Escrituras apresentam Jesus como Filho do Homem e como Filho de Deus desde o início. Mas vamos analisar essa expressão, o Filho do Homem. Talvez você não percebeu como ela se repete na Bíblia, como ela está presente nas Escrituras, como Jesus fala sobre o Filho do Homem. Então, ou você já se perguntou o que significa isso? Não entendi nada. Mas agora vamos falar. Vamos começar aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 14, ali no Getsemane. A expressão que queremos destacar aqui é o versículo 41, parte B, que diz: E eis que o Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Quem, naquele momento, seria entregue na mão dos pecadores? Você já percebeu que é Jesus. Mas ele não fala, eu serei entregue. Ele fala, o Filho do Homem, associando a sua pessoa ao Filho do Homem. Então, vemos essa expressão do Filho do Homem em vários textos da Bíblia. Você vai ler no livro de Ezequiel e vai encontrar essa expressão várias vezes. E nos evangelhos também. Por exemplo, no Evangelho de Mateus, meu amigo, Jesus fala várias vezes essa expressão sobre o Filho do Homem. No capítulo 8, no versículo 20, por exemplo, Jesus disse que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Em Mateus, também diz que o Filho do Homem não tem, que ele tem, na verdade, autoridade sobre a terra, capítulo 9, versículo 6. O capítulo 10, versículo 23, Jesus fala que, em verdade, vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel antes que venha o Filho do Homem. Em Mateus 12, versículo 8, diz que o Filho do Homem é o Senhor do sábado. No capítulo 12, versículo 32, ele fala que se alguém falar alguma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado, mas contra o Espírito de Deus, não. Em Mateus capítulo 12, versículo 40, ele diz que o Filho do Homem estaria 3 dias e 3 noites no seio da terra. Em Mateus 13, versículo 37, Jesus diz que o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Em Mateus 16, versículo 13, Jesus pergunta a seus discípulos quem o povo diz ser o Filho do Homem. Sobre sua vinda, ele disse em Mateus, no seu capítulo 24, versículo 27, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ele continua. No versículo 30 você vai ver que ele diz assim, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Em Mateus 24, versículo 44, ele diz que para ficarmos apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Em Mateus 25, versículo 31, ele também disse, pois quando vier o Filho do Homem, na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E em vários textos, como Lucas 18, versículo 8, ele disse, contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Está percebendo essa expressão, Filho do Homem? Meus amigos, você já deve então ter percebido que Jesus falava muitas vezes por figuras, como parábolas, porque não podia falar abertamente, dada a situação religiosa que o impedia de falar assim, porque muitas pessoas, pela sua situação religiosa, ela fechava o ouvido para a palavra de Deus. Por exemplo, teve um homem que à noite, ele foi ter com Jesus, ele sabia que Jesus era de Deus, era vindo de Deus, ele falou assim, sabemos que é vindo de Deus, capítulo 3, versículo 2, está escrito isso em João.
Meu amigo, no capítulo 8, versículo 28, também Jesus prosseguiu. Quando tivesse levantado o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou e que nada faço de mim mesmo. Está escrito em João também isso. Jesus falando do Filho do Homem sobre a sua pessoa. Em Daniel, capítulo 7, versículo 13, diz que assim, que Daniel falou que nas visões noturnas dele, ele viu nas nuvens do céu como um filho do homem, se dirigindo-se ao ancião de dias, e foi apresentado diante dele, e ele foi receber o domínio, glória, poder, e o seu reino seria eterno e não passaria. Está escrito isso no capítulo 7, 13 e o 14. Jesus usa essa expressão a fim de deixar claro que ele era o Messias, sem o qual o reino de Deus não poderia vir. Ora, o Filho do Homem é Jesus Cristo, e o ancião de dias é o Deus Pai. E o reino que Jesus governará será eterno. O próprio Estevão, antes de ser apedrejado, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos no céu, ele viu a glória de Deus e Jesus em pé, ou seja, o Messias, à direita de Deus, à direita do Deus Pai, à direita do ancião de dias. E ele disse: eis que eu vejo os céus abertos, e eis que o Filho do Homem está em pé à direita de Deus. Eu vejo Jesus à direita de Deus. Está escrito em Atos 7, 55 e 56. Meu amigo, minha amiga, que Deus venha falar o seu coração. Estevão viu Jesus, o Filho do Homem, à destra do Pai, antes de partir para o Senhor. Então, eu deixo essa reflexão. O Jesus que se manifestou em Israel, usou muitas vezes a expressão Filho do Homem para revelar que ele era o Messias. E quem fosse iluminado por Deus, tivesse o coração tocado pelo Espírito Santo, perceberia que tudo que Jesus falou e fez estava na Bíblia. A palavra de Deus estava se cumprindo na vida de Jesus, toda a Escritura. E nada que ele falava e fazia era aleatório, tinha um propósito, tinha um significado profundo e espiritual. Então, meu amigo, que você possa receber o Filho do Homem em sua vida, o Messias, Jesus Cristo, e ter uma vida nova e abundante com Ele. Uma vida espiritual com Deus. E agora eu quero fazer uma oração por você. Feche teus olhos. Pai, abençoa meu amigo, minha amiga, que agora entendeu que o nosso Senhor Jesus, o Filho do Homem, o Messias, que se manifestou a Israel, quer se manifestar a ela e tem se manifestado a ela, e ela possa perceber então o convite de Deus, o chamado de Deus, e se entregar aos braços amorosos do Senhor, meu Pai, em o nome de Jesus. Chama a sua atenção também para que você venha aceitar Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, sendo membro do corpo de Cristo, meu amigo. Amém? Porque Deus te ama e te chama, conforme está escrito em Mateus 28, 19 e 20, Lucas 10, 16. Olha, as autoridades deste mundo não podem fazer isso por você. Mas os embaixadores de Deus podem te ligar com Deus. O seu nome pode ser escrito no livro da vida, agora mesmo. Então, quero te aconselhar a você buscar uma igreja de Deus, congregar nela, se tornar um só corpo com ela. Venha conhecer as revelações de Deus. Venha ter uma experiência com o Filho do Homem, com o Messias, com Jesus. Venha se entregar a Deus. E ser embaixador de Deus, conforme Lucas 10, 16, compartilhando essa mensagem aos corações, e que o Senhor possa iluminar a sua vida, sua família, seus negócios, seus caminhos, e todas as pessoas que você ama, e também vai compartilhar esta mensagem. Um forte abraço, Deus te abençoe do fundo do meu coração. Eu quero agradecer a sua presença até aqui, e lembre-se, Jesus é o Filho do Homem, conforme Daniel 7, versículo 13 e versículo 14, que é uma profecia muito profunda sobre Jesus e sobre o seu reino. Venha fazer parte do reino de Deus, o reino eterno, que não terá fim, o reino do Filho do Homem,
do nosso Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço, fiquem todos no amor de Deus.